Bom dia, irmãos. Muito frio, mas vamos esquentar esse ambiente. Mais uma vez é com grande temor que eu trago a palavra para vocês, porque a responsabilidade de quem traz a mensagem é muito grande, porque a mensagem tem que ser fiel àquele que enviou. E a mensagem tem que ser transmitida com fidelidade, para que ela não volte vazia, para que ela possa fazer o trabalho de transformação, de regeneração, de exortação e também de advertência. Queria fazer uma pergunta: quantos aqui têm feito aquela leitura diária bíblica pelo aplicativo da Holiness? Opa, quase todo mundo aqui, graças a Deus. E então, qual é o livro que nós estamos lendo esse mês? Ezequiel. Muito bem. Eu fico impressionado com o profeta Ezequiel, porque ele tinha uma coragem tremenda de trazer a palavra. Ele tinha uma coragem tremenda de dizer palavras que ele não tinha vontade de falar, porque ele sabia que eram palavras que o povo não estava disposto a ouvir, que o povo não ia gostar de ouvir. No entanto, ele foi obediente, ele escolheu ser obediente ao Senhor e levar a palavra de Deus para o povo de Israel. Nos dias de hoje, provavelmente, Ezequiel seria preso e condenado por espalhar fake news. No entanto, a gente vê hoje que não eram fake news, eram palavras de verdade que Deus estava falando ao povo de Israel. E a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, talvez não seja uma mensagem agradável de se ouvir. Talvez possa incomodar. Talvez seja uma palavra dura. No entanto, a mensagem tem que ser colocada. E Deus hoje nos fala uma palavra. Ele nos diz: pare de fazer escolhas erradas. Pare de tomar decisões erradas na sua vida. Pare de fazer escolhas que te levam à morte. Parêntese. No final do mês passado, depois de muito tempo, a Mitiu e eu fizemos uma viagem para Pompeia. Fomos de carro, são quase 500 quilômetros. E já fazia tanto tempo que eu não dirigia distâncias tão longas que pensei, puxa, essa aqui não sei se vou aguentar essa parada. Mas nós chegamos lá. Mas vocês que conhecem, se já foram lá para Pompeia ou para Marília, para aquela região, sabem que é só pegar uma rodovia Castelo Branco e ir até o final. E aí, chegando ali no final, tem uma derivação para Bauru, Marília e assim chega-se em Pompeia. Só que tem o seguinte, no quilômetro 180 mais ou menos, depois que passa ali a Rodoserve, existem duas possibilidades. Ou você vai pela Castelo Branco até o fim, são mais 100 quilômetros mais ou menos, só que a velocidade que você pode ir é de 120 quilômetros por hora. Por outro lado, existe uma derivação, existe uma saída que vai por Botucatu. E essa estrada por Botucatu, ela, além de ser 20 quilômetros mais longa que a via Castelo Branco, a velocidade máxima que a gente pode andar lá varia de 80 até 110 quilômetros por hora. E quem conhece, é uma estrada cheia de radares,
que não deixa você sair dos limites. E os trechos de 80 quilômetros são longos, são intermináveis, porque a gente passa por meio de muitas cidades, né? Então, dentro do perímetro urbano ali, a velocidade máxima é de 80 quilômetros. Então, como eu fazia muito tempo que não ia para lá, resolvi consultar o meu concunhado que mora lá em Pompeia, perguntando qual o caminho melhor, Castelo Branco ou Botucatu? Aí ele falou assim, Hugo, é o seguinte, pela Castelo você pode andar 120. Só que quando você chega no final da Castelo, tem um trecho que é meio deserto. E aí se você tiver algum problema com o carro, se tiver algum outro problema, você não vai ter assistência nenhuma. E além do mais, como é um trecho meio deserto, é até perigoso de andar lá. Aí eu não tive dúvida, né? Eu escolhi obedecer, né? Eu escolhi seguir o conselho do meu concunhado. E aí nós fomos via Bauru, via Botucatu. Agora, imagine vocês andando de carro por uma estrada. E a estrada é larga, é grande, é sem desvios, mas chega um momento da sua jornada em que você se depara com uma bifurcação. E aí você não sabe qual lado seguir. Você está sem Waze, você está sem Google Maps, você não tem nenhum aplicativo que possa te ajudar. No entanto, estão lá duas mãos, duas saídas, duas vias para sair. Aí você chega e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou decidir? E começa a olhar assim, e aí você vê que tem uma plaquinha no chão ali, uma delas escrita vida. E aí, bom, se tem um lado, deve estar escrito no outro, né? E aí você olha no chão ali, no meio escondido no mato, está escrito assim, morte. E aí, qual caminho vocês escolheriam? Aí vocês vão falar, poxa, mas que pergunta mais besta, né? Entre a vida e a morte, é claro que eu vou escolher a vida. Mas não é tão óbvia assim a resposta, porque muitos, sem perceber, estão escolhendo o caminho da morte. Você vê o seguinte, olhando as estradas, vida e morte, você percebe que aquele caminho que vai para a vida é um caminho, uma estrada mais estreita de duas mãos, né? E além de mais, é um caminho em que está cheio de radares, em que vai te evitar de cometer alguma infração. Por outro lado, a estrada que conduz à morte é uma estrada larga, de mão única, só vai para lá. E, por outro lado, não tem radares. Você pode livremente seguir pelo caminho que você bem entender. Dessa forma, olhando somente as condições das estradas, muitos optam por escolher o caminho da morte, porque é muito mais fácil, é muito mais largo, é um caminho de uma mão só. E na nossa vida, cada instante, nós nos deparamos com bifurcações. A todo momento nós temos de tomar decisões, fazer escolhas. E existem caminhos que levam à morte e caminhos que levam à vida. Isso acontece não somente hoje, isso acontece desde sempre. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Moisés apresenta ao povo de Israel dois caminhos a seguir. Num dos caminhos diz assim, Moisés, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Eram escolhas talvez muito fáceis, vida e prosperidade de um lado, morte e destruição do outro.
Será que alguém em sã consciência escolheria morte e destruição ao invés de vida e prosperidade? Parece que sim, porque no versículos 19 e 20 do mesmo capítulo, a gente vê que Moisés insiste. Ele coloca assim, isso está tudo na NVI, tá? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés quase teve que implorar para aquele povo, para que ele escolhesse a vida, porque ele sabia que muitos acabariam escolhendo caminhos que levam à morte. E hoje Deus continua a insistir conosco: escolham o caminho da vida. Porém, cabe a nós decidir. Deus não decide por nós. Deus não decide a quem nós devemos amar. Deus não decide a quem nós devemos obedecer. Deus não decide a quem devemos servir. Nós não escolhemos nascer. Nós não escolhemos a família onde a gente iria nascer. Nós não escolhemos nossos pais. Nós não escolhemos nem a pátria, o lugar onde a gente iria nascer. Mas no momento em que a gente nasce, a partir desse momento nós começamos a fazer escolhas. O bebezinho, ele chora quando tem fome. Isso aí eu aprendi na prática essa semana aí com os meus netinhos. O bebê chora quando tem fome. Porque ele escolhe a vida, ele quer viver, e ele usa o único recurso que ele tem, que é o choro, para poder lutar pela sua vida. Quando nós dizemos não a alguma coisa, nós estamos fazendo uma escolha. Quando nós dizemos sim para alguma coisa, nós estamos renunciando a muitas outras coisas. Vou fazer uma pergunta de novo para vocês. Isso é pergunta de vestibular, hein? Quantos de vocês se lembram do dia do seu casamento? Oh. Não pode mentir que eu vou perguntar o dia, hein? Alguns ainda lembram do dia do seu casamento, né? Alguém aqui se lembra dos votos que fez no dia do seu casamento? As mulheres sempre se lembram. As mulheres se lembram, os homens, já faz tanto tempo, né? Mas eu me lembro. Já faz quase 50 anos, né? Mas eu me lembro até hoje, lá no altar, né? Quando eu disse sim para meu tio, eu estava renunciando a todas as outras centenas de candidatas. É mentira. É fake news. A minha tia está dizendo que eram só dezenas, né? Mas é assim, no momento em que você escolhe, no momento em que você diz sim, você renuncia a tudo quanto poderia vir depois. Sabe por quê? Isso aqui se chama custo de oportunidade em finanças. Porque no momento em que você encontra uma grande oportunidade, você
pega e investe todo o seu dinheiro nessa oportunidade, você está renunciando a todas as outras oportunidades que possam surgir. E além de ter um custo, a sua decisão tem consequências que podem ser muito boas ou podem ser muito amargas, dependendo da sua decisão. E esta é a forma como Deus trabalha conosco, desde a fundação do mundo. Por meio da sua vontade, Deus nos mostra o que devemos fazer, se devemos fazer as coisas certas. Porém, Deus, Ele nos dá toda a orientação por meio da sua palavra. No entanto, Ele não coloca em nós uma coleira e sai andando por onde Ele quer. Nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Nós somos livres para escolher. Deus nos deu o livre arbítrio. Isso aconteceu desde a fundação do mundo, com Adão e Eva. Deus falou assim: olha, Adão, você pode comer todas as árvores, todos os frutos das árvores do jardim, você pode desfrutar de tudo aquilo que eu coloquei aqui dentro do jardim. Só tem uma coisa: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única coisa que eu te peço. Porém, Deus não segurou a mão de Eva ali na hora que ela estendeu o braço para retirar o fruto da árvore. Deus não segurou a mão de Eva quando ela levou o fruto para que Adão também comesse. Eles estavam enveredando pelo caminho da morte. Eles foram expulsos do paraíso, foram separados totalmente de Deus, e Deus que é a fonte de toda a vida. Deus disse o que deveria ser feito, no entanto, Ele não interferiu na decisão de Adão e Eva. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir lá o José do Egito, José escolheu fugir da presença daquela mulher, ao invés de desfrutar do amor, das coisas boas que ele poderia usufruir com a esposa de Potifar. Porque José percebeu que ficar com aquela esposa do seu patrão era loucura diante de Deus. Era uma escolha que o levaria à morte. Davi também fez as suas escolhas. Certo dia, Davi estava lá no terraço do seu palácio, satisfeito, né? Olhando talvez o pôr do sol, olhando a vizinhança. De repente ele viu uma mulher chamada Batseba, e a mulher estava tomando banho. E Davi, ao invés de chegar, ir para o quarto e esquecer esse assunto, Davi gostou daquilo que viu e ficou olhando. Dizem que o primeiro olhar é inevitável, né? Mas o perigoso é o segundo olhar, né? Quando você olha pela segunda vez. E Davi, não satisfeito, ele mandou chamar Batseba lá para o palácio. E não satisfeito, mesmo sabendo que Batseba era casada, e casada com um oficial do seu exército, que estava na guerra, lutando ali em favor deles, Davi levou a esposa de Urias para o quarto, se deitou com ela. Agora, todo erro, toda escolha errada tem a sua consequência. E batata, né? Deu errado. Deu ruim. A Batseba engravidou.
Ixi, e agora? E agora, Davi? Bom, mas Davi era um cara muito esperto, né? Ele entrou pelo caminho da morte, e ele persistiu no caminho da morte, ele arquitetou um plano, falou assim, olha, eu vou mandar chamar Urias lá da guerra, e vou resolver esse assunto. Aí ele chamou Urias, e Urias veio lá para o palácio, e aí Davi o recebeu, e um monte de conversa supérflua, né? Trivial, tal. Como é que está indo a guerra? Nós estamos ganhando, estamos perdendo, quanto é que está o placar lá, tal, 1-0, 2-0, está empatado. E um monte de besteira, de repente ele falou assim para Urias, Urias, é o seguinte, eu vejo que você está muito cansado, né? Você está esgotado da guerra, por que é que você não vai para a sua casa, né? Encontra-se com a sua esposa, passa umas noites com ela, e aí você fica revigorado, e aí você pode voltar novamente para o campo de batalha. Porque dessa forma ele pensava, olha, se daqui a alguns meses nascer um bebezinho da Batseba, todo mundo vai falar, bom, é filho de Urias, Urias voltou e foi de novo para a guerra. Mas o plano não deu certo, porque Urias, ele falou assim, mas Senhor, como é que eu posso ir para minha casa, deitar com a minha mulher, enquanto os meus companheiros estão lá na guerra, estão sofrendo, estão padecendo, estão dormindo ao relento, embaixo de chuva? Eu não posso fazer isso, porque seria uma traição para com os meus companheiros. E para piorar a história, Urias dormiu ali na praça, onde todo mundo estava vendo que ele não tinha ido para a casa dele. E depois disso ele voltou lá para a guerra. Mas, e aí, Davi foi se afundando cada vez mais no seu erro. Porque um erro leva a outro, uma mentira leva a outra. E aí Davi falou, bom, plano B. Plano B é o seguinte, ele mandou que o comandante lá, de Urias, coloque esse cara no lugar mais perigoso da batalha, porque eu quero que ele morra. E foi o que foi feito. Urias foi colocado no lugar mais perigoso e acabou morrendo ali na guerra. Todas as escolhas erradas têm consequências amargas. Porque agora, Davi não era apenas um adúltero, ele era também um assassino. E as consequências vêm. E Davi, ele se arrependeu amargamente do que ele fez. Ele pediu perdão a Deus, ele confessou seus pecados, e Deus o perdoou, e Deus o restaurou. No entanto, ele teve de pagar pelo pecado que ele havia cometido. E aí, a vida familiar de Davi foi uma desgraça atrás da outra. Aquele filho concebido com Batseba morreu em breve tempo por causa de uma doença. Um outro filho de Davi, chamado Aminon, se apaixonou pela própria irmã e a estuprou. E aí um outro filho de Davi, chamado Absalão, tomou as dores da irmã, quis lavar a honra da irmã e matou Aminon. E Absalão mesmo, um dia ele quis usurpar o trono de Davi e foi morto pelos próprios soldados do pai. Um pecado, 3 filhos mortos, uma filha violentada. São consequências amargas das escolhas erradas que fazemos. E muitas vezes nós nos iludimos pensando, não, mas a graça de Deus vai me livrar. Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, pode lhe conceder a vida eterna. No entanto, as consequências dos erros continuarão vindo
Deus não transforma o que é errado em certo. Deus não transforma o que é bom em ruim. Pecado continua sendo pecado. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 19, está escrito o seguinte: se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Se você persistir no seu caminho de erro, não adianta a graça do Senhor, porque a desgraça continuará sobrevindo. Você pode pensar, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, porque as consequências serão somente sobre a minha vida. Aí é que está o seu engano. A realidade é que as nossas escolhas afetam não somente as nossas vidas, mas afetam principalmente a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos netos e de toda a família e de toda a descendência. Eu tenho plena consciência de que a minha vida hoje é consequência da decisão que a minha avó tomou há mais de 100 anos, quando ela largou aqueles deuses que ela tinha trazido do Japão e abraçou o único Deus, o Deus Salvador da sua vida. E ela passou essa fé para os seus filhos, e passou para os seus netos, e a sua fé reflete nas gerações que ela nem sequer conheceu. Ela nem sequer viu todos os seus filhos serem convertidos. Mas, um a um, os 9 filhos, todos eles se converteram ao Senhor, alguns após a morte da minha avó. Da mesma forma, as nossas escolhas hoje irão influenciar a vida da nossa família, dos nossos descendentes, por muitas gerações. Meu pai me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Meu pai era uma pessoa assim, muito culta, né? Culta, gostava de livros, ler. E, olha, ele me encheu de coleções de livros. Né? E uma das coisas que ele me ensinou foi jogar xadrez. E aí eu tinha 6 anos e aprendi. E quando o meu netinho, o Pepe, ele tinha 6 anos, eu também comprei um tabuleiro de xadrez, um jogo de xadrez, e ensinei ele a jogar. E ele aprendeu, e criança aprende com uma facilidade danada, né? E foi evoluindo. E outro dia, agora que ele já está com 8 para 9 anos, ele chegou lá em casa e falou assim, vovô, vamos jogar uma partida de xadrez. Ele quis me desafiando, hein? Eu falei, tá bom, Pepe, vamos lá, né? E aí começamos a jogar. Olha, depois de quase 1 hora de jogo, e eu suando já, né? Eu consegui derrotar o Pepe. Fiquei com um bispo e uma rainha só e alguns peõezinhos, mas consegui derrotar. E aí, para minha surpresa, ele chegou, estendeu a mão e falou assim, vovô, parabéns, você venceu. E eu falei, parabéns a você, né, Pepe? Porque geralmente quando você perdia, você abria num berreiro, né? Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas hoje você reconheceu a sua derrota, além de jogar muito bem. E ele deu risada, mas a verdade realmente que a vontade dele talvez fosse abrir num berreiro, né? E eu sempre consolava o Pepe dizendo assim, ô Pepe, a derrota não é uma coisa boa. Mas se a derrota serve para você aprender alguma coisa, então ela se torna uma coisa boa. Aí ele ficou pensando e falou assim, vovô, já pensou o dia
em que eu estiver jogando com meu filho? Pior vai ser se eu perder, né, vovô? Aí eu falei, difícil você perder, porque você joga tão bem já, né? Mas aí ele ficou novamente pensativo e falou assim, é pena que você não vai estar lá para me ver, né, vovô? Eu falei, por quê, Pepe? Porque você já vai estar morto. A gente ri, mas é triste, viu? E eu fiquei pensando, realmente, né? A nossa vida é curta, né? Provavelmente eu não vou ver o Pepe perdendo do filho dele. Mas uma coisa é certa, aquilo que eu ensinei para ele, ele vai ensinar para o filho dele. E quem sabe, muitas outras gerações. Por isso, além de tomar decisões sábias, nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer escolhas sábias. E o que são escolhas sábias? São aquelas que seguem aquilo que Deus nos mostrou, nos revelou através da sua palavra. Em Deuteronômio 29, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tem muitas coisas que Deus ainda não nos revelou. Tem muitas coisas que vão ser reveladas quando a gente estiver na presença dEle. No entanto, aquelas coisas que Ele nos revelou através da sua palavra, essas são de nossa propriedade, são de nossos filhos, e nós devemos seguir rigorosamente aquilo que está escrito. Agora, não confunda escolhas certas com legalismo. Eu não vou no cinema porque isso não agrada a Deus. Eu não como carne na Semana Santa porque é pecado. Eu não uso maquiagem porque Deus falou que a mulher tem que ser bonita interiormente. Mas onde é que está escrito que ela não pode ser bonita exteriormente também? Onde é que estão escritas essas coisas? Deus não está preocupado em ser agradado. Deus está preocupado em que levemos uma vida que nos aproxime dEle. A pergunta que tem de ser feita no momento de uma escolha é: esta minha escolha vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? Se você responder essa pergunta com sinceridade, com paz no coração, certamente você vai fazer a escolha certa. E tem muitas escolhas erradas que parecem boas, mas é ruim. É boa, mas é ruim, né? É boa porque pode nos trazer uma alegria momentânea, pode nos trazer um prazer momentâneo, mas é ruim porque traz consequências amargas. E diante de tudo que foi falado hoje, eu volto àquela pergunta inicial: entre a vida e a morte, qual tem sido a sua escolha? Se você disser, eu tenho escolhido o caminho da vida, glória a Deus. Ou você pode reconhecer, eu estou enveredando pelo caminho da morte. Mas eu vou mudar. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente, né? Lembre-se, porém,
que o homem não é aquilo que ele pensa, o homem não é aquilo que ele fala, o homem não é aquilo que ele promete, o homem é aquilo que ele faz. Não adianta você pensar daqui para frente tudo vai ser diferente e continuar fazendo as mesmas escolhas erradas. Se você inadvertidamente tem seguido o caminho da morte, não sou eu quem falo, mas é Deus quem fala. Agora escolha a vida, para que você e seus filhos vivam. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué já está com uma idade avançada. Talvez seja uma das últimas palavras que Josué falou para o povo de Israel. E naquele dia ele reúne todo o povo e fala: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué escolheu o caminho da vida. Você quer que a sua vida seja melhor? Talvez a sua vida seja uma vida boa hoje. No entanto, ela pode ser melhor. Você quer proporcionar uma vida melhor para a sua família? Hoje você pode escolher o caminho da vida. Hoje você pode tomar uma decisão. Eu e minha família serviremos ao Senhor. A partir de hoje, Jesus será o centro da minha vida. Se depender de mim, eu vou encaminhar meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu vou com eles à igreja. Eu vou orar por eles todos os dias. Se depender de mim, nenhum deles se perderá por minha causa. Se depender de mim, eu não vou fazer nada que venha a envergonhar a minha família. Uma segunda decisão que é muito difícil de ser entendida. Eu fico pensando, se eu soubesse. A segunda decisão é: a prioridade da minha vida serão as pessoas e não as coisas. A prioridade da minha vida serão as pessoas e não as coisas, não os bens. Se depender de mim, eu vou gastar menos tempo tentando enriquecer para adquirir coisas. Se depender de mim, eu vou investir menos tempo buscando autorrealização, ascensão profissional, ascensão social, poder. Todas essas coisas não são ruins, são boas. Mas todas essas coisas, conforme está escrito lá em Mateus 6,33, todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso, se depender de mim, eu vou dedicar mais tempo ao meu cônjuge. Se depender de mim, a minha casa vai ser mais arrumada, vai ser mais organizada, mais aconchegante, será um lugar onde as pessoas tenham vontade de vir. Se depender de mim, eu vou ser um pai ou uma mãe mais presente. Existem pais que enchem seus filhos de presentes para justificar ou para compensar a sua própria ausência. Saiba que a sua presença é muito mais valiosa, é muito mais importante do que presentes. Eu vou honrar mais os meus pais.
vou cuidar melhor deles, vou dizer a eles o quanto eles são importantes. Vou conversar mais com meus pais. Se depender de mim, eu vou ser menos crítico, menos ranzinza, menos intolerante. Se depender de mim, eu vou ouvir mais, vou amar mais, vou orar mais. Mas a verdade é a seguinte: só depende de você. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas o Espírito Santo que habita em vocês pode tornar essas coisas todas possíveis. Que essas palavras que o Senhor lhes dirige esta manhã possam calar fundo no seu coração e possa sim ajudá-lo a mudar, para que daqui para frente realmente tudo seja diferente. Para encerrar, eu gostaria de deixar-lhes um versículo que nos exorta a fazer tudo aquilo que está revelado na palavra de Deus. Lembrando que você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Então, lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, está escrito assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E a nossa rocha é Jesus. A nossa salvação está em Jesus. A nossa escolha deve ser Jesus. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que apesar de ser uma palavra dura, é uma palavra que nos exorta a mudar a nossa atitude, a mudar as nossas escolhas, Senhor Deus, que possamos deixar de lado aquelas coisas que não te agradam, aquelas coisas que nos afastam de ti, Senhor. Irmão Hugo, por essa palavra. Ouvindo essa palavra, estava aqui pensando.